Sociedade Digital. Sociedade Digital no ar, a ponte aérea mais tecnológica do rádio, da TV e da internet. E hoje você tem que ter fôlego para acompanhar este Sociedade Digital, porque a gente vai falar sobre como a tecnologia, a inovação vem colaborando para ressignificar, para transformar a comunidade dos esportes. Vários entrantes neste mundo dos esportes, o mundo do esporte amador, os atletas amadores, vem dando um empurrão significativo para esse mundo. E um mercado se fez. E a gente vai discutir qual é o papel da tecnologia como intermediadora, como viabilizadora dessas comunidades, seja para conectar as marcas a esse público aos eventos, os eventos às estruturas que precisam para serem viabilizados. E aí, óbvio que a gente tem que consultar um especialista no assunto. E o meu convidado de hoje é o CEO da Ticket Sports, o Daniel Krutman. Daniel, obrigado por estar aqui com a gente. Imagina, muito prazer. É um prazer enorme estar aqui num grupo tão bonito, tão histórico para nossa mídia, para falar do negócio que eu vivo, que eu respiro, que é tecnologia e esporte. Nessa transversal que se conversa tanto e que um precisa tanto do outro para crescer, né? Então, aqui representando a minha empresa, o Ticket Sports, somos hoje a maior plataforma de inscrições para eventos esportivos do Brasil e ouso dizer da América Latina, porque já estamos operando em Uruguai, já estamos operando em Venezuela, estamos com conversas para começar a operar Colômbia também. Enfim, serão 2,6 milhões de inscrições para cerca de 4 mil eventos de cerca de 900 organizadores diferentes de janeiro espalhados pelo Brasil inteiro, de janeiro a dezembro em 25. 4 mil eventos. Só a gente, né? Só você. Só a gente. Já é um ecossistema considerável. Sim. Você sabe que eu fico muito intrigado, porque embora não pareça, estava dizendo isso para você, eu me aventurei pelo mundo da corrida e verdadeiramente me apaixonei. Descobri que é o lugar em que eu consigo desligar do mundo. Então, você coloca o fone de ouvido lá e você fica ali meia hora, 40 minutos só com você, né? Você e seus pensamentos. E descobri uma comunidade muito engajada, uma comunidade que se mobiliza ali. Vocês são o meio do caminho, né? O ponto de encontro para unir todos os elos dessa cadeia, né? Os stakeholders aí. Vocês conectam todo mundo. Vocês têm uma interface amigável para o usuário, para ele poder chegar, porque você tem que achar o evento, e são inúmeros. Isso. O evento adequado para você, porque cada um está num nível, num tipo de experiência, de categoria e tal. No lugar que você quer, ou seja, não adianta eu saber o que está acontecendo lá no Nordeste, porque eu, dentro da minha rotina corrida, eu tenho que estar aqui em São Paulo, tem que ser uma coisa que aconteça aqui. É isso. E do outro lado, para os organizadores, vocês precisam entregar insights para que eles consigam gerenciar isso e saber se o negócio está funcionando, se o negócio está funcionando e tal. Como é que nasce a Ticket Sports dentro desse universo? Pensando nessa conexão ou não? Ou foi um outro insight que vocês falaram, puta, aqui tem um nicho que a gente pode explorar? Esse é o insight principal. Tem muito evento, tem muito que explorar. Hoje a gente vira um marketplace. Temos agora, nesse exato momento, cerca de 1.200 eventos abertos na plataforma. Então a pessoa pode ir lá, explorar, se encontrar e achar o que é o próximo passo para ela nesses eventos esportivos. É lógico que a gente lida com um funil muito importante de experiência, né? Então, tem muita gente chegando nos 5K, nos 4K, né? Até os 10 quilômetros, mas essa pessoa chega até virar um maratonista e os mais malucos chegam até virar um triatleta, por exemplo. Então a gente tá com esse cara em todo esse movimento, em toda essa história dele, desde que ele começa a praticar esporte, a colocar mais energia na própria qualidade de vida, até chegar em pontos mais, vamos dizer, desafiadores em termos de performance, como uma maratona, um triatlo.
E a gente é esse meio campo, você falou a palavra certa, a gente se vê como uma ponte entre as experiências que transformam vidas num mercado que está crescendo, que está pujante, que está relevante, e essas pessoas que estão chegando, né? No ano passado, a gente viu um crescimento de 35% no número de novos corredores. Esse ano esse número está em 25%. A corrida ainda é porque tem outras modalidades, Sim. outros eventos, mas a corrida é o carro-chefe, assim, quando você pensa em número de usuários buscando, é a corrida. A corrida tanto como oferta de evento quanto de pessoas em busca. Sim, em termos de volume, 90% das nossas vendas e 80% da receita, porque se você vai para outros esportes, tipo natação, travessias... Ticket mais alto. Exato, triatlon, o ticket vai lá em cima, e aí você, enfim, tem menos gente praticando, mas uma receita gerado é maior. melhor. E tem muita corrida incentivada também, mais barata, mas a corrida é o grande fenômeno e é a grande porta de entrada para as pessoas terem uma vida melhor. E é muito disso que a gente vê, principalmente depois da pandemia, isso deu uma estilingada. E nós, inclusive, vivemos a pandemia o tempo inteiro com o mesmo discurso que não sei como eu vou passar por essa, mas eu sei por quê. E não deu outra, de 2022 para cá, só anos de crescimento e muita gente chegando e mudando o estilo de vida. Aí, quando a gente pensa como empresa de tecnologia, né? Que eu gostei, você fala, somos um marketplace. Então, beleza, está feita a conceituação. Nós somos um marketplace. Quando a gente pensa hoje nesse modelo de negócio, o que o teu cliente, que no caso o primeiro é o organizador do evento, Isso. o que ele busca de vocês como experiência? Porque se a gente fosse pensar no marketplace do varejo, ele tem alguns key points que ele precisa entregar para essas empresas para que elas consigam definir parâmetros, saber se aquilo ali é um modelo viável ou não. Quais são os parâmetros que o teu cliente está buscando e que tornam você relevante como player para eles? Perfeito. E aí tem uma diferença do marketplace tradicional, por exemplo, sei lá, vou citar algumas marcas, uns players, um Mercado Livre, uma Amazon da vida, que tem uma função muito mais explícita de venda, e a gente funciona como um marketplace muito na visão do atleta, tem que ter uma experiência incrível e tal, mas na visão do organizador, que a gente chama, né, o produtor do evento, nós somos uma ferramenta de gestão, nós somos um SaaS, nós somos uma plataforma que ele tem lá dados analíticos em tempo real, de tanto demográficos quanto de análise de perfil de compra, ele consegue entender como estão as vendas por dia, faz uma projeção de quantas vendas vão ter naquele evento, entende ticket médio, consegue conversar com o carrinho, depois exporta essa base de um jeito que as cronometragens entendam e consigam fazer um bom trabalho lá na ponta, na entrega da experiência. Então, nós somos basicamente um parceiro, um braço direito de gestão desses eventos, especialmente quando diz respeito à inscrição, que é hoje a maior linha de receita, se não de 99% dos eventos, quase isso. Muito poucos entre estes eventos têm como a maior linha de receita patrocínio, o que já foi uma realidade no passado e hoje é muito mais sustentável você ir para o B2C do que ficar 100% dependente de patrocínio. Então a gente acaba sendo um parça indispensável para esses eventos irem bem e terem saúde e longevidade. A lógica, né, quando a gente pensa em um modelo como o de vocês, que ele é basicamente o de aglutinar gente, vocês não estão vendendo um produto, vocês estão vendendo experiência, vocês são meio do caminho para a venda de experiência. E para um grupo de pessoas com um interesse comum. Então nós estamos falando de formação de comunidade, quando a gente pensa no ambiente digital. Então eu estou em alguns grupos aqui de corredores, da assessoria esportiva, né, da coach e tal. E aí você vê, o cara divide lá, esse aqui, promoção do não sei o quê, o tênis tal, o suplemento não sei o quê, esse óculos, dá uma corta, né? Você tem uma comunidade que movimenta um ecossistema
que é também de negócio e de interesse comum. Vamos ter a corrida com o café da manhã no sábado. Fatalmente acontece. O ponto de encontro no Ibirapuera, aquela coisa toda. Vocês são gestores de comunidade, se percebem também como gestores de comunidade, ou não evoluíram para isso ainda, porque esse não é um business que, para vocês, converte da maneira como deveria? Porque, do outro lado, as marcas estão buscando criar essas experiências. Elas mesmas estão bypassando, talvez, os organizadores dos eventos e criando elas mesmas as experiências. Vocês olham isso com atenção ou não é um business? É interessante isso, né? Eu acho que a gente ainda não atacou isso por fugir um pouco do core. É muito tangencial. Exato. Mas é muito legal você falar e é muito verdade, assim, e como a gente enxerga esse inúmera quantidade de fenômenos que acontecem em torno da corrida, fenômenos espontâneos, não estimulados por marcas, não estimulados por organizadores de eventos e muito menos por nós, de pessoas que simplesmente se encontram para correr. Então, uma troca de paradigma social, uma troca de verdades. Eu vou dar um exemplo, números da OMS, um número da OMS muito legal, é que caiu em 22% o consumo de bebida alcoólica no ano passado. Isso é muito grande, é gigantesco, né? E isso tem a ver, é mais uma peça do quebra-cabeça que fala a respeito dessa sociedade do well-being, né? do bem-estar como mercado, como principal premissa para uma vida boa. Quando eu era mais jovem, o legal era ir pra balada, encher a cara e voltar no dia seguinte, quando o sol raiou. E dizer assim, ainda não tô de ressaca. Não tô de ressaca. Qual é a Sou próxima? invencível. Eu saía de balada de segunda a segunda na casa dos 20 inteiro. Não sei se você foi assim também, mas era o que era legal há um tempo atrás. Agora o legal não é mais isso. Agora o legal é acordar cedo domingo pra correr. A regra é sair com os amigos e falar assim, não vou beber porque amanhã eu tenho treino assim. Porque amanhã eu tenho treino, porque amanhã eu vou encontrar a crew, a gente vai dominar novos espaços na cidade, então a gente vê lugares que normalmente as pessoas não corriam. Qual é o seu pace? Qual é o seu pace? Que cor é a sua meia? Né? Então, essa manifestação espontânea, ela vem muito pós-Covid como uma ignição e faz esse mercado ser cada vez mais interessante, tanto para marcas endêmicas como para marcas não endêmicas. Eu tive recentemente num evento organizado pela Technology Review para um grupo de líderes de tecnologia do setor bancário. E falávamos no evento sobre experiência, sobre jornada do consumidor, dados e tal, né? E interfaces de segurança, né? E aí um ponto comum ali, ao término eu estava mediando ali a conversa e tal, aí eu, no final, falei assim, olha, começamos falando do cliente, terminamos falando do cliente, porque no fim é sobre ele. É sobre como a gente entrega melhores experiências e tal. E uma das coisas que me chamou muita atenção é o quanto existe preocupação com a não fricção, ao mesmo tempo em que é preciso oferecer, mais do que a segurança, a percepção de segurança. E parecem ser coisas antagônicas, né? Para ser seguro precisa ser difícil, precisa ter barreiras e afim, e não é bem verdade no mundo hoje. No teu negócio, como é que você lida com essa coisa da experiência sem fricção, sem ruído? O cara tá lá, com 2, 3 cliques, o cadastro tá feito no aplicativo, você seleciona a corrida, se teu cartão já tá salvo, você já pode fazer. A experiência fluida, mas a possibilidade de você alcançar aquele cara, fazer essa gestão de dados e afins. Como que é esse ecossistema para vocês e como a evolução tecnológica ao longo do tempo foi dando para vocês mais capacidade de melhorar essa entrega? É muito boa e muito paradoxal mesmo essa coisa de ter que entregar segurança e zero fricção ao mesmo tempo. Porque, quer entregar segurança, você vai botar dupla autenticação, você vai fazer... a senha
vai ser mais difícil do que nunca. E ao mesmo tempo, porra, eu não lembro nem a senha do banco. Eu ouvi de um dos líderes lá de um banco, eu não vou dizer qual, para não acabar com o mistério pro cliente desse banco, mas eu ouvi dele o seguinte, ele falou, Aros, a gente começou a receber reclamação de usuários acionando o nosso atendimento, de que após a efetivação de uma transação, a tela automaticamente carregava para o aviso de transação concluída. Feita. E as pessoas duvidavam de que aquilo fosse... Pô, é muito rápido. E aí, poxa, nós ficamos um tempão quebrando cabeça e tal, o nosso time de UX, aquela coisa. E aí nós decidimos colocar uma tela no meio do caminho que dura 5 segundos. E ela diz assim... Aguarde um instante enquanto concluímos a sua transação. Aí eu falei assim, mas o que essa tela faz? Ele falou, nada. A transação foi concluída 5 segundos atrás. Mas só o fato de as pessoas verem que tem uma tela que diz assim, aguarde, estamos validando aqui isso que você pediu, deu a elas a percepção de segurança. O número de acessos ao nosso atendimento, questionando a segurança, zerou. Despencou. Não é que despencou. Zerou. As pessoas pararam de se preocupar, porque alguém estava dizendo, olha, tô olhando aqui isso aqui e de fato é mais seguro. É a experiência humana, né? Nós tentamos diminuir fricção de maneira alucinada. É a nossa missão do dia a dia. É fácil? Não. Tem inscrição de prova que parece que você está se inscrevendo para o vestibular. Então o cara lá, o dono do evento, quer saber basicamente tudo, né? A cor da sua cueca no dia que você vai correr, que bicicleta você tem, quem quer ser o treinador, qual que é a sua assessoria esportiva. Você tem que subir um relatório médico muitas vezes. Então, eu acho que passa por sutilezas como essa que você descreveu, com olhar para o UX como parte do negócio super importante que é, não só a tecnologia, mas como a gente oferece a tecnologia. Hoje a gente tenta fazer o mínimo de telas possíveis, não é fácil, a gente só tenta, nem sempre consegue, mas acho que a tecnologia, especialmente inteligência artificial, vai ajudar bastante. Nós temos alguns projetos de inteligência artificial, um deles é, por exemplo, uma compra conversacional, que você possa, ao invés de ir lá e você mesmo escolher, você pedir a ajuda de uma AI, colocando lá qual é seu histórico, fazendo uma mini anamnese, lógico que ele vai lá buscar o seu público, públicos parecidos com você, né, com um histórico parecido, analisa as provas que você já foi e vai provavelmente te oferecer a melhor opção dentro da plataforma para o próximo evento. Então, tudo isso são coisas que a gente estuda, estrutura, mas elas são, por essência, um paradoxo no nosso setor quando a experiência de compra. E vocês evoluíram para uma identidade que é além do marketplace. Porque vocês têm hoje um ecossistema que se relaciona com essas várias interfaces. Tem até... É um summit, é um congresso, né? um evento para discutir e trazer todas essas frentes. O que mudou nessa relação com o mercado que fez vocês dizer assim, poxa, olha só como nós somos indutores aqui dessas transformações. Porque no fim do dia, quando você promove a discussão, é porque você está induzindo a mudança. Né? Queria que você contasse um pouco do ecossistema de vocês, para além do app, né? Do marketplace, e falasse um pouquinho sobre esse summit. O que vocês endereçam nesse evento? Legal. Acho que o Summit faz parte de toda uma cadeia de pensamento que a gente tem sobre gestão, que é de entregar para o mundo o máximo de aprendizado possível. Tem um futurista que eu gosto muito brasileiro, o Thiago Matos, que eu fiz alguns cursos dele e ele tem um hack de aprendizado que nos interessou muito lá na empresa, que é o seguinte: quando você tem a informação e você devolve ela para o mundo, você não detém mais poder. E o que faz isso com você? Você precisa aprender uma coisa nova. Então, na verdade, essa obsessão que a gente tem por devolver para o mundo o tempo inteiro tudo que a gente aprende um monte de coisa, são 4.000 eventos, 2,6 milhões de inscrições todo ano, enfim, a gente sabe o que funciona, o que não funciona, 1.000 clientes, etc.
conforme a gente vai devolvendo para o mundo, a gente vai se forçando a aprender alguma coisa nova e aí a gente vira uma empresa que aprende. Nós temos no DNA o aprendizado. Então não é porque a gente é legal, bonzinho e fofinho, não. Porque foi o jeito que a gente arrumou de se manter sempre com a necessidade de aprender alguma coisa nova. Então o Summit, ele faz parte de um contexto que tem pesquisa pra caramba, que tem conteúdo pra caramba, que tem newsletter, que tem live, que tem, enfim, canal no YouTube, Instagram, tudo, artigos dos mais complexos aos mais simplórios, e-books e tal. Tudo a gente entrega, de graça, de graça, de graça. Vai, se profissionaliza, cresce. Que a cadeia inteira cresce. Quando o bolo cresce, nosso pedaço do bolo cresce junto. Além disso, nós nos obrigamos o tempo inteiro a aprender. Então, quando a gente aprende alguma coisa, a gente tende a devolver para o ecossistema, usando seus termos, porque aí a gente é forçado a aprender alguma coisa nova e é para sempre a gente está aprendendo. O Summit, ele é um super evento, acontece dia 2 e 3 de setembro na Sala São Paulo, em 2025. E os maiores profissionais desse nosso setor estão lá, sim, liderados por nós, com muito orgulho, porque a gente também acredita que se encontrar é mais legal do que qualquer outra coisa. É isso. Como diria Vinícius de Moraes, a vida é a arte do encontro, embora exista tanto desencontro pelo caminho. Mas acho que tem um negócio legal nessa coisa da troca, que é muito sobre essa cultura colaborativa que as empresas nativas digitais têm e que talvez as outras empresas precisem aprender ainda, as mais tradicionais, que é o fato de eu contar para você o que eu aprendi não significa que eu estou te entregando o ouro. Eu estou também buscando aprender algo com você e fazer essa troca. Eu ouvi de um líder de inovação, de uma seguradora, há um tempo atrás, como foi o processo deles para conseguir melhorar uma determinada categoria lá de seguro. Aí ele terminou de contar a história, tá? Eu parei, olhei para ele e falei assim, mas vocês não vendem esse produto? Ele falou, não. Mas é que tem várias coisas pelo caminho que a gente conseguiu aprender ao desenvolver melhor e aprimorar o produto com esses parceiros, que a gente implementou nas nossas categorias de serviço. A gente qualificou a nossa carteira. Porque eu não quero ir para o mercado do meu concorrente e fazer o que ele faz, porque ele faz muito melhor do que eu. No caso ali era seguro de automóvel. Ele falou, tal empresa vai fazer muito melhor do que eu. Porque o meu foco é outro. Só que quando eu comecei a discutir com ele os problemas dele, eu me vi no espelho. E eu comecei a ver que algumas coisas ali eu podia trazer para dentro de casa. Pois é. Essa é uma mentalidade de uma empresa de 100 anos. Eles conseguiram fazer isso. Uma empresa que está completando 100 anos agora. Que legal. E que não é toda empresa que tem. E você, acho que tem o privilégio de ser parte de um ecossistema... ter nascido... que já nasce digital. Né? Não existiria, ou da maneira como é hoje, se não fosse isso. Não com essa capacidade de capilaridade que vocês têm. Porque vocês estão vendendo produto, né, evento, do Brasil inteiro. Exato. Estando baseados aqui em São Paulo. Essa é uma mentalidade que você cultiva dentro da empresa e busca nos seus pares, ali nos outros players? Acho que você matou a charada. Não é sobre ter informação. Tinha uma premissa, quando eu comecei a trabalhar 20 anos atrás, de que informação era poder. Né? Então, informação igual poder. Vamos deter a informação, não pode contar para ninguém segredo, quanto que a gente está fazendo. Segredo industrial, né? Exato. Os nossos números são nossos, o concorrente não pode ter acesso, tal. Já jovem, ali no início da jornada profissional, você começa a questionar isso. Você fala, porra, que raios que um concorrente faria com essa informação? Não tem o que fazer com essa informação. Mas tudo bem. E o tempo foi passando e a digitalização, né, a transformação digital, ela nos trocou essa verdade. E hoje, as empresas que crescem não são as empresas mais bem informadas. São as empresas que têm a capacidade de aprender, desaprender e aprender outra coisa na maior velocidade possível. E é isso que a gente tenta vender lá dentro e tenta ter como cultura empresarial foco em resultado, melhoria contínua, mas ao mesmo tempo desaprendendo e desapegando de velhas práticas na maior velocidade que a gente conseguir,
para não ficar para trás. E é isso que a gente tenta passar também para esses organizadores que são espaços analógicos. Imagina o cara lá negociando com a CET para fechar a rua no fim de semana, para fazer uma largada, para entregar uma medalha, e, enfim, com um monte de problema na cabeça. E se ele tiver uma mentalidade ultrapassada, ele também não vai crescer. Tanto que o índice de mortalidade do nosso setor é altíssimo. Em 10 anos que a gente está operando, a gente viu 40% das empresas simplesmente irem para o saco. Então, não é sobre o que você sabe fazer agora. É sobre como você consegue aprender o que você vai fazer amanhã. E para onde a gente vai? Qual que é a tua aposta para esse mercado? Porque ele é um mercado em franca expansão, né? A gente tem visto aí, é difícil andar pela cidade de São Paulo no final de semana e não esbarrar com uma placa de rua interditada, prova de rua, né? Corrida, não sei o quê. Isso pegando só um dos segmentos, são vários, né? São vários. Ele cresce muito, a comunidade cresce. Você relatou aqui uma mudança de comportamento das pessoas. Nosso companheiro aqui de Jovem Pan, o Márcio Atala, fica feliz de saber que as pessoas não vão encher a cara à noite, vão segurar, porque de manhã você tem treino. Lógico. Ele é responsável por isso. Ele é responsável. Ele no Viva Bem aqui todo sábado na programação da Pan. Mas para onde a gente vai? Comunidade tem oportunidade para todo mundo, as empresas estão olhando, cada vez mais marcas estão aportando esforços para isso. Para onde a gente vai? Pensando especificamente no teu pedaço aí desse bolo, como você falou. Boa. Olha, o Ticket Sports eu não sei até onde vai, eu não sei que tecnologia pode me atropelar, se eu vou enxergar ela vindo antes de eu mesmo fazer, né? Eu espero que sim, a gente está preparando a mentalidade para isso. Agora, o setor, eu tenho uma convicção de que ele cresce por no mínimo mais 100 anos. E eu tenho comparado historicamente, até algumas palestras, algumas conversas, com um novo renascimento. Como a gente teve o renascimento das artes lá atrás, que marca o final da Idade Média. Pô, sociedade digital, eu tô aqui falando de renascimento da Mona Lisa, pessoal. Mas é isso aí. Mas faz parte. Exato. Estamos discutindo sociedade, né? E depois o digital. Mas, enfim, quando a gente olha essa mudança, por exemplo, no renascimento, ele foi causado por um novo paradigma social muito agressivo, que foi puxado um pouco pela peste bubônica tal, e aquela coisa da Idade das Trevas, e aí eles revisitaram a Grécia. O que acontece agora, na minha opinião, é análogo. Então, nós vivemos muito sem olhar para o nosso próprio corpo, sem olhar para a gente como um todo, como um ser holístico. Os grandes males desse século são doenças mentais, obesidade, solidão, né? Tem Ministério da Solidão no Reino Unido, por exemplo. Há um grande problema de envelhecimento da população e como essa população vai envelhecer. Então, é um mal do século que os principais males assim, de doenças mais graves, vamos dizer, que causam mortes súbitas, a gente matou no século XX. A ciência resolveu. Penicilina e etc, né? Lógico que tem muita coisa para fazer, tem ainda câncer, tem doença cardíaca, tem um monte de coisa para resolver, mas esse século combina demais com a sociedade do bem-estar. E eu não imagino que durante os próximos 100 anos a gente não vai ver mais gente correndo, pedalando, nadando, cuidando do próprio ser, do próprio estar e esperando por essa longevidade. E o convite para fazer isso, para embarcar nesta jornada, é, por exemplo, baixar o aplicativo da Ticket Sports e ver qual é a próxima prova mais perto de você e, de repente, você se provar, né? Eu tenho vários amigos que dizem assim, não, mas eu não consigo correr. Eu falei, mas você consegue andar. Então faz uma caminhada. Todo o processo começa assim. Vai caminhar, depois você vai trotar, depois você caminha e corre, quando você viu, você está só correndo. A vida é essa evolução, né? E é um exercício, antes de qualquer coisa, de paciência, de conquistar
esses checkpoints. Mas se você gosta de nadar, tem também prova de natação, tem tudo lá. Tem. Acho que esse convite, esse chamamento que o Daniel faz, ele é muito importante para isso. Quero agradecer demais o Daniel Krutman, que é CEO da Ticket Sports, que nos ajudou a investigar aqui neste Sociedade Digital como é que a tecnologia vem ajudando a fortalecer essa comunidade enorme e que não para de crescer dos esportistas, dos atletas amadores, né? E que encontram em marketplaces como o dele, né? O Ticket Sports, a oportunidade de estar perto e de praticar exercícios no nível ali mínimo de competição, porque acho que a gente é movido a desafios, então é sempre legal saber que no final vai ter uma medalha lá, ainda que ela não vale absolutamente nada, ela é um marco para a tua vida. Eu tenho lá penduradas as minhas e elas têm um valor para mim. Eu acho que é sobre isso. E a tecnologia contribuindo, sem dúvida nenhuma, para isso. Bacana saber que é uma empresa que já completou uma década, uma nativa digital. A gente fala muito sobre elas aqui no Sociedade Digital e que se torna um hub importante para ajudar na digitalização de outras empresas. Não há como a gente viver e se perceber nesse mundo se em algum momento a gente não se entender também como um agente dessa transformação digital. Daniel, muito obrigado pelo papo, por ter vindo até aqui a PAN. Espero revê-lo em breve. Um grande abraço. Eu que agradeço. Até fiquei emocionado aqui com essas palavras. Eu que agradeço. E eu espero todo mundo aí, os espectadores, ouvintes, nas pistas, nas ruas. É isso que você falou. É para todo mundo, né? E tem espaço, tem evento para todo tipo. A experiência, ela muda a vida. E obrigado por esse espaço para a gente falar de negócios, mas para falar também de uma mudança de vida e uma mudança de estrutura. Sensacional. A gente se encontra na semana que vem aqui no Sociedade Digital. Um grande abraço para você e até lá. Sociedade Digital. A opinião dos nossos comentaristas não reflete necessariamente a opinião do Grupo Jovem Pan de Comunicação. Realização Jovem Pan.